Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia a todos, estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. Antes de falar com a nossa convidada e apresentá-la, eu quero agradecer a audiência de Abimael aí da Coab, está no seu carro ouvindo a Rádio Santana. Eu quero agradecer a você e sua família por ter esse respeito com esse projeto. Também dizer a todo o pessoal aqui de Unila de Brito, a Marinete, a Marinalva, aos nossos vizinhos aqui da Rádio Santana que estão ligados no nosso programa e na Rádio Santana FM. Muito obrigado a toda a população ribeirãoense por ter essa confiança, mas também esse acompanhar desse trabalho que traz informações, que traz coisas que são importantes, pertinentes ao segmento de pessoas com deficiência. E hoje nós temos a alegria e o prazer de receber aqui a doutora Isabela Souza, que é odontóloga da nossa cidade. Bom dia. Bom dia. É grande alegria poder estar aqui hoje representando a odontologia do nosso município e falar de um tema tão importante, né, que é a saúde bucal para todos. Muito bem. Doutora Isabela, o que significa falar de atendimento odontológico para o público PCD? Isso, do público com deficiência, né? Isso. Quando a gente fala em deficiência, muita gente pensa em um cadeirante, uma pessoa com paralisia, mas na verdade no âmbito odontológico, né, isso se expande, inclui qualquer tipo de limitação, seja ela permanente ou temporária, né, transitória. Então tudo que venha a trazer impacto no atendimento odontológico. Então a gente está falando só de um cadeirante, está falando também de uma pessoa com deficiência visual, está falando de uma pessoa com deficiência auditiva, então são várias classificações. Então tem as classificações de quem tem sequela de uma paralisia cerebral, de um AVC, por exemplo. Tem também os que têm os distúrbios comportamentais, que entre os autistas, uma pessoa que tem bulimia. Então, uma pessoa que faz um tratamento oncológico, que às vezes a gente não sabe, inclusive foi tema do meu TCC. Uma pessoa que faz tratamento de quimioterapia pode trazer influência na mucosa oral, trazendo o que a gente chama de mucosite oral. E ela não sendo tratada, às vezes tem que interromper o tratamento da quimioterapia para ir tratar o tratamento da mucosa. Então, tudo isso implica. Tem também as pessoas com síndromes, a síndrome de Down. Tem as pessoas que têm fobias, né, que é muito importante também, que são as pessoas que têm os transtornos psiquiátricos, que é onde entra a esquizofrenia, uma pessoa que até a própria depressão, uma pessoa ansiosa. Tem gente que tem medo de dentista, isso é normal a gente ouvir, mas tem gente que tem afobia, que é o que a gente chama de odontofóbico. Então tudo isso são as classes das deficiências que tem no âmbito da odontologia. Você está falando uma coisa, quais são as barreiras? Essas barreiras, elas são, como é você enquanto profissional da área, como você tenta ultrapassar, vencer essas barreiras para fazer esse atendimento? Isso, quando a gente fala em barreiras, às vezes as pessoas podem pensar que é só tem uma rampa para subir. Isso, correto. Só que é mais que isso, né? A gente, quando fala essas barreiras, a gente está falando também além da dificuldade de locomoção, também a dificuldade do medo do ambiente odontológico. A gente sabe que tirar essas pessoas que têm deficiência de um ambiente que elas são acostumadas de rotineiro, já é estressante para eles. Sim. Então aqui a gente já tem uma barreira grande de enfrentar, não é? Por quê? Acaba que essas pessoas, por ter esse estresse, elas só procuram o ambiente odontológico quando o caso já está avançado. Não procura antes para prevenção. Quando chega, já está o caso avançado. Doutora, continuando a nossa conversa, quais os desafios que, no caso, o profissional encontra para o tratamento, o atendimento de crianças com transtorno do espectro autista e intelectual, deficiência intelectual? Como é que é esse universo e é o atendimento profissional? Isso, esses pacientes eles podem apresentar uma hipersensibilidade a estímulos táteis quanto também os auditivos, tornando o ambiente odontológico estressante para eles. E a gente temos alguns autistas que são o que a gente chama de autistas não verbais, né? Que aí também a gente tem um desafio, que às vezes a gente, né, que consegue se comunicar, quando a gente chega no consultório, que às vezes dá uma dor de dente, a gente às vezes não consegue nem identificar qual é o dente, né? É muito comum a gente ouvir isso, a gente pergunta qual o dente está doendo, e a pessoa diz, está doendo tudo.
Então tem essa dificuldade. Então imagina a pessoa que não consegue se comunicar para saber qual aquele dente que está doendo. E aí a gente conta também com o apoio da família. Em que sentido? Às vezes quem tem o autismo não verbal, que se alimenta em casa, mas às vezes do nada parou de comer. Então, será que não é algum dente que está ali? Pode ser vários fatores. Mas será que não é o dente? Então, a gente precisa desse apoio da família para ir nos procurar, para a gente ver se conseguir identificar. Que a gente tem esses desafios para esses pacientes. E também tem, às vezes, como você falou, das pessoas que têm o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e também das deficiências intelectuais. A gente também tem os desafios da própria escovação em casa. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, abrir a boca totalmente, ou que não consegue escovar a sua própria boca, precisa da família para estar e ajudando ali. Então, às vezes a limitação da abertura da boca também é um desafio, que às vezes eles não conseguem prevenir que venha cárie, que venha uma periodontite, a gengivite. Então, esses são os desafios. Doutora, nessa questão da higiene, da escovação, qual a dica que a senhora dá para esses casos de transtorno do autismo e outras realidades, para que, se em casa o cuidador, a mãe, o pai, possa fazer essa escovação diária? Qual é a dica? Certo. Essas pessoas, como eu falei no início, elas gostam de uma rotina, né? Geralmente, uma pessoa que é autista, ela tem rotina, e quando sai da rotina, se torna estressante. Então, passa a passar a escova de dente como se fosse um brinquedo. Então, faz com que ele brinque ali, escovando, não sei, de repente um boneco, que a escova de dente passa a fazer parte do dia a dia dessa pessoa. Sim. Então, deixa lá com ele para quando for introduzir uma escovação, não ser algo estranho para ele. E que ele venha permitir que continue fazendo a escovação de forma correta. Então, a dica seria isso, passar a escova de dente como se fosse um brinquedo para ele, deixar ele ter esse contato todo dia com ela, para não ver como algo estranho. Uhum. Tem alguns casos em que a criança ela morde por conta ou morde ou não deixa. Isso. Tem alguma coisa assim que pode ser feito para facilitar isso? Isso, a gente tem o que a gente chama na odontologia de uma bonequinha mordedora, que a gente faz. Geralmente a gente usa 6 a 7 palitos de madeira ou de picolé. Aquelas paletas de madeira é melhorzinha. E eu digo 6 ou 7, mas assim, você pode fazer de acordo com o que vai deixar a boca aberta. O que vai manter a boca da criança aberta. Então você enrola com fita crepe, coloca a quantidade de palitos, enrola com fita crepe, coloca um pouquinho de gases, cobre com gaze, coloca mais fita por cima para maciar, e vai ali criar um tipo de fato de uma boneca modelo. E essa estrutura vai ser colocada suavemente no canto da boca e vai permitir com que a criança não feche a boca, então vai ficar aberta. Então isso ajuda tanto a mãe ou quem está cuidando, o pai, não levar mordida, quanto também deixar a boca dela aberta. Então essa mordedorazinha ajuda muito, bota no cantinho da boca e que vai fazer com que a boca fique aberta ali. Muito bem, estou conversando aqui com a doutora Isabela Souza, odontóloga aqui do município de Ribeirão, que atende inclusive na zona rural, não é isso? Isso, atende no Vicente Campelo. No Engenho Vicente Campelo. Isso. Como é a realidade do campo nessa questão tem crianças com deficiência? Como é que é lá aqui na nossa zona rural? Isso, tem. Inclusive, a gente no mês passado, né, teve o Abril Azul, que é o mês da conscientização das pessoas que têm autismo. E a gente esteve lá, inclusive, fazendo palestras no colégio com as mães. Lá tinha crianças. Então, hoje a gente consegue, né? O SUS contempla a gente de conseguir ir nessas áreas, como você falou. Às vezes é difícil o acesso deles virem à cidade, mas a gente consegue chegar até eles e fazer o atendimento e levar para eles a saúde bucal. E é um direito, né? O SUS garante que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Pois o SUS, a senhora falou do SUS, como é o atendimento, o que é que o SUS oferece hoje nessa perspectiva, nesse contexto, para crianças, pessoas com deficiência, que não podem, por exemplo, ir até a UBS, a Unidade Básica de Saúde? Como é que é feito esse atendimento? Se ela tem alguma deficiência, um grau de deficiência que ela não tem condições de ir até o posto de saúde. Isso, todas as áreas a gente costuma fazer o que a gente chama de visita domiciliar. Então a gente vai até eles.
Então tem que ser um contato, a família faz o contato com a ACS, né, que é o agente de saúde. Eles passam pra gente e a gente tem o dia que faz as visitas. Então o que a gente faz lá realiza procedimentos simples, né, como uma raspagem, se tá com um dentinho descido, que é que decide um dente de leite, molezinho, a gente vai lá, consegue retirar. Então a gente faz essa triagem, sempre começa na UBS, né, o primeiro contato deles ali é com a gente. Então a gente consegue ir até eles na visita domiciliar, aplicar um flúor, tudo isso a gente consegue. Muito bem. Essa música que nós ouvimos agora lembra a importância das mães, aquelas que são verdadeiras heroínas. Uma mãe que tem filhos com deficiência, ela tem um papel fundamental na vida dessas crianças, na criação, no cuidado. E a gente percebe, por exemplo, a comunidade de Ribeirão tem algumas mães com filhos com deficiência que faz tratamento na ACD aqui em Recife e outros lugares. E também quando não, que está aqui no município, em suas casas. É uma verdadeira luta de amor, um verdadeiro amor que só uma mãe, só aquela que gera e que tem amor para fazer tudo isso. Então a você, mãe, nossa singela homenagem aqui do Espaço Diferente, e que Deus te abençoe sempre, te dê saúde, para que você possa cuidar de sua família e do seu filho, caso você tenha um filho com deficiência. Esperamos que domingo seja um momento de comemoração também, de alegria, de famílias que se reúnam. Aquela mãe solo, aquela mãe que é mãe e pai, parabéns pela sua luta, pela sua o constante desafio de ser as duas coisas ao mesmo tempo e vencer. Você é uma lutadora, você tem a vitória com certeza em suas mãos. Voltando à nossa conversa aqui com a doutora Isabela Souza, nossa odontóloga, eu queria saber, doutora, com relação ao SUS, a gente falou já ao SUS, e, por exemplo, com relação a esse atendimento que aí já foi explicado de alguma forma, como hoje se dado a questão do CEL? Nós temos Centro Especializado de Odontologia no município. Como ele funciona? Isso, o CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, o nome em si já fala, né? Sim. Lá tem especialistas. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um canal, então lá tem um endodontista que a gente chama, então, tem um bucomaxilo, então tem várias especialistas lá para atender de acordo com o que for necessário. Aí, indo para o tema, né, que é das pessoas com deficiência, também tem lá, que inclusive é a doutora Tatiane. E então a gente tem a gente é contemplado, né, em ter o CEL aqui no nosso município. E lá é para, se precisar, por exemplo, de uma sedação medicamentosa, mas que em 90% dos casos, com manejos, consegue realizar o procedimento dos pacientes. Então o CEL está lá para atender essas pessoas. Mas é muito importante a gente frisar que os pacientes, os pais dos pacientes não devem ir diretamente no CEL. Então, as UBS aqui, né, cada área, que a UBS é a Unidade Básica de Saúde, então cada área tem sua UBS. Então, esse primeiro contato tem que ser lá. A gente só isso, tem que ser na base. Então, por exemplo, Canavial, um exemplo aqui, tem a UBS de lá, Alto da Fé tem a UBS de lá. Então, o primeiro contato deve ser lá. Então, o paciente vai para lá, porque todos os dentistas em todas as UBS são aptos para atender. Então, se a gente fizer todos os manejos e ver que não consegue, aí sim a gente encaminha para o CEL. Então, só pode ser atendido no CEL de acordo com o encaminhamento do dentista da unidade básica da sua área. Então, a gente encaminha, se for necessário, vai para o CEL e realiza lá o procedimento. Mas a gente aqui é muito contemplado aqui no nosso município de ter o Centro de Especialidades Odontológicas, que ajuda muito. Ele é um complemento, né, da unidade básica de saúde. É interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu quero aproveitar a sua conversa conosco aqui. Quando se fala de higiene bucal, é uma coisa tão séria, mas talvez a população, nós não entendemos ainda o entendimento correto da necessidade desse tratamento. Que doenças podem ser transmitidas e chegar a óbito, dependendo do caso, se não houver essa prevenção da higiene bucal? Isso, eu costumo dizer que cuidar da saúde bucal é cuidar da nossa qualidade de vida, é aumentar a qualidade de vida da gente. A gente sabe que é muito comum a gente ouvir muitas pessoas falar: o dente tá doendo, toma alguma medicação, o dente para de doer e a pessoa fica ali.
Então, em vez de ir procurar o profissional, não. Se acostuma porque parou de doer, então pronto, vou ficar em casa. Então, é necessário, né, essa ida e essa prevenção ao dentista, porque se pegar uma infecção, a infecção cai na corrente sanguínea, aí vai para o coração, e aí pode chegar ao que você falou, ao óbito, uma endocardite bacteriana. Então, tem sempre essas precauções. E a gente tem aqui também, que é muito importante falar, dos pacientes com síndrome de Down, que eu acho muito, muito importante e válido falar isso, que eles têm uma maior predisposição ali à doença periodontal. E se não cuidar da doença periodontal, que inclusive afetam eles, principalmente na adolescência, ocorre a perda dos dentes. Então imagina você, adolescente, perder os dentes. O quanto, né? Então, e outras, além disso, as pessoas com síndrome de Down, os estudos revelam que 50% apresentam cardiopatia congênitas. Então aí tornando a infecção ainda um risco maior para complicações cardíacas ali desses pacientes. Então a forma de tratar isso é indo rotineiramente ao consultório para estar ali sempre fazendo limpeza se necessário, se vê alguma cárie, tratar o quanto antes do que deixar ter uma infecção que cai na corrente sanguínea e venha trazer perigo. Doutora Isabel, a senhora falou uma coisa, o hábito, você já até tocou rapidamente, só para reforçar, o hábito de ir sempre ao dentista, ao odontólogo, ajuda a perder esse medo e de criar uma certa facilitação, tanto para o profissional como para a própria criança. Isso. Acontece isso? Acontece. Se ele for muito, é claro que ele vai perdendo esse medo. A gente sabe que o ideal é sempre 6 em 6 meses. A gente está indo lá para ver como é que está. Então, quanto mais a gente for ao consultório, mais aquilo vai se tornando um hábito. E quando se torna um hábito, a gente perde mais esse medo. Porque começa a fazer parte da rotina. É verdade. Uma coisa que a gente percebe muito no interior, principalmente na nossa região aqui, é que hoje, com profissionais como a senhora e tantos outros, tem facilitado esse acesso, né, ao tratamento odontológico. E a gente sabe, por exemplo, tem casos mais graves que o CEL não resolvendo, qual seria o encaminhamento? Vai para uma outra esfera? Se não conseguir resolver aqui onde tem, encaminha para alguns hospitais que atendam um amplo, né? Sim. Se não conseguir, que encaminha para onde for necessário realizar o tratamento. Vai depender do que for para fazer, um dente que está com cisto, alguma coisa. Então, depende do que for, encaminha para onde for necessário de fazer o tratamento. Um canal numa criança com deficiência é feito tranquilamente ou tem alguma técnica, algum jeito para fazer isso? Existem os manejos, né? Se o manejo, que a gente chama até de dizer, mostrar fazer, vai mostrando, vai fazendo aquele do ambiente odontológico do consultório algo confortável. E aí até é bom também ter, mais uma vez, sempre toco no assunto da família. A família ajuda, ele gosta disso, gosta desse desenho, gosta disso aqui. Então vai fazendo aquilo ali como se fosse um hábito. Então trazer imagens conhecidas para ele. E se com tudo que fizer não for necessário, existe, como eu falei, a sedação medicamentosa. Então cede e faz o procedimento. Correto. Olha, eu queria que antes de encerrar nossa aqui, seria muito importante se tivesse mais tempo. Isso. Mas eu quero, obviamente, agradecer a sua presença, dizer o seu pai está aqui, Carlito, né? Nosso amigo, irmão de Hélio. Você tem uma prima com síndrome de Down, né? Sim, filha de Hélio, Emily. Isso. Que tem toda uma realidade que eu acho que você com certeza tem orientado, e eu acho que Hélio e a mãe já tem esse conhecimento. Veja bem, qual é a mensagem que você passa para as mães, para as pessoas de Ribeirão que estão nos ouvindo agora, nesse contexto da odontologia e o tratamento importante para a vida, para a saúde dessas pessoas? Isso, quero aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães a elas, né? Estão chegando, como foi bem falado pelo senhor aqui antes. Elas são guerreiras, né? Que muitas vezes deixam de fazer tudo que era costumeiramente que elas faziam para se dedicar totalmente a cuidar, né, dessas crianças, e é muito bom ter esse apoio delas. Então a mensagem que eu dou é que continue tendo paciência, que falando aqui dentro do nosso município em específico, a gente está de portas abertas, né, para ajudar, está ajudando, e a gente é uma ajuda mútua, né? A gente ajuda, porque quem passa mais tempo com eles em casa é a família, né? Então a gente indica, a gente instrui como faz em relação a ajudar a gente nessa escovação, para quem não vê, né, tão avançado, e a gente está ali para ajudar. Então a gente conta com eles, né? Como eu falei, a gente está de portas abertas ali para ajudar, e continuo frisando que a saúde bucal é um direito de todos.
Então nós vamos sempre estar nessa parceria, nesse cuidado, sempre ajudando. Muito obrigado. Eu acho que você está colocando coisas que são fundamentais, direitos. Né? São direitos à saúde, direito à vida, né? Que a gente tem que procurar. Eu acho que a população cada vez mais está consciente disso, está procurando buscar o atendimento, que Ribeirão, como você está de parabéns nesse sentido, está buscando atender bem, né? E a gente está até convidando esses dias a nossa secretária de saúde para vir aqui falar mais outras coisas, porque saúde e educação é básico. A educação, na minha opinião, é o que transforma a vida das pessoas. Com educação, conhecimento, tudo vai. E a saúde faz parte desse processo também. Então, dizer, doutora Isabela, que esperamos tê-la outras vezes aqui, para a gente conversar mais sobre esse assunto que é necessário, é fundamental para a saúde das pessoas. E se nós temos o poder público oferecendo isso, por que não aproveitá-lo, né? É direito, mas desde que a gente também busque esse direito e vá atrás da nossa necessidade na área de saúde. Antes, obviamente, de encerrar, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo agora e dizer, próxima semana a gente tem uma entrevista aqui, uma conversa muito interessante. Eu estou convidando você desde já, está imperdível, como foi o de hoje, com a doutora Isabela. Essa conversa que vamos ter sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Está acontecendo vários problemas a nível nacional e a gente precisa conhecer sobre isso. Eu quero agradecer a Isabela, a doutora Isabela, por esse momento que a gente esperava há algum tempo já. Falar de higiene bucal, de saúde odontológica, do tratamento especializado, traz para você que está me ouvindo agora, mas também para nós que estamos aqui, cumprir a nossa missão. A doutora Isabela está fazendo isso, vindo aqui, contribuindo com a informação que ela tem, para que o povo de Ribeirão, as pessoas que estão nos ouvindo a nível até de fora, a gente tem pessoas aqui em São Paulo, Recife, que acompanham semanalmente esse espaço, porque é uma maneira, uma forma de nos organizarmos e buscar não só direitos, mas também serviços de qualidade, como é o oferecido pelo pessoal que trabalha aqui no CEL, em Ribeirão, um centro especializado de odontologia, e que estão de parabéns. Agradeço a você mais uma vez, a seu pai que está aqui, a família, que eu conheço há muitos anos, e que é bom saber que nós estamos fazendo a nossa parte. Obrigado, doutora Isabela Souza. A você, ouvinte, até a próxima semana. Com certeza será uma conversa muito séria e importante para você que quer ter uma informação de qualidade, como a Santana FM tem feito sempre. É esse o papel da rádio comunitária, é esse o papel de nós, cidadãos e cidadãs, que queremos levar boa informação, mas acima de tudo, garantir o nosso direito diante das leis que estão aí. E próxima semana a gente vai falar muito sobre lei, o que está acontecendo e o que estão tentando fazer conosco, o segmento de pessoas com deficiência no Brasil, no estado de Pernambuco, na Mata Sul, em tudo quanto é lugar. A todos vocês, até a próxima semana, estaremos juntos, se Deus quiser. Subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar.